Olá, turma. Hoje vamos dar início a mais uma aula de fundamentos de enfermagem, tá? Com o tema inserção de catéter nasogástrico, tá? Eu quero deixar bem claro que todas essas aulas que nós estamos vendo, tá? Nessas videoaulas com relação às técnicas de enfermagem, tá? Nós vamos, na verdade, logo quando estiver liberado, tá, esse nosso contato físico aí em sala de aula, nós vamos retomar as nossas aulas no laboratório, tá? Então nós vamos rever todas essas aulas aí na prática, tá bom? Então não se preocupem quanto à questão, tá? Esses paradigmas aí na cabeça de vocês aí com relação às técnicas voltadas aí ao nosso cliente, ok? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre a inserção do catéter nasogástrico. Muito importante, porque esse catéter, na verdade, nós vimos em anatomia, tá, os temas digestório, tá, nós temos o nariz, nós temos a boca, nós temos o esôfago e nós temos o estômago, certo? Então, esse nasogástrico, tá, ele vai entrar por uma das narinas, vai percorrer, na verdade, o esôfago e vai se alojar no estômago, tá bom? Então, vamos ver passo a passo dessa inserção desse catéter, tá, nesse sistema. Vamos lá. Inicialmente, nós temos aqui uma bandeja, certo? Uma bandeja contendo os materiais que serão utilizados nessa técnica da passagem do catéter nasogástrico, tá? Toda técnica, na verdade, inicialmente ela começa como uma bandeja contendo. Claro que algumas unidades, tá, devido à demanda, você, tá, muitas vezes não tem essa bandeja, mas a técnica ela descreve que é a bandeja contendo. Então, nessa bandeja, tá, eu tenho que ter, primeiro, tá, a sonda nasogástrica, do tamanho apropriado. Aqui, uma bisnaga de xilocaína hidrogel, tá, que tem a função de lubrificar, tá, e o anestésico também. Aqui eu tenho uma seringa de 20 ml, tá? Aqui eu tenho uma porção de gase 4. Aqui eu tenho esparadrapo, aqui eu tenho luva de procedimento e aqui eu tenho um estetoscópio, tá? Na verdade, eu tenho que ter em anexo aqui um copo, tá, com água ou uma cuba redonda com água, uma cuba rim com água, qualquer recipiente que tenha água, tá? Nós vamos explicar lá na frente o porquê disso aí. Vamos lá, vamos dar continuidade aí. Aí nós vamos revendo passo a passo. Aí, tá, nós temos aqui o nosso cliente. Tá? Inicialmente nós vamos colocar, tá, um campo, uma toalha, tá, sobre o tórax do cliente. Tá? Caso esse cliente, tá, ele tenha uma indução de vômito, porque é muito comum quando passar esse catéter, tá, ele passar pela úvula, ele provocar essa ânsia de vômito e ele vomitar. Tá bom? Então a posição é muito importante. Tá? Se vocês observarem, ele está numa posição, tá, com esse tórax e a cabeça elevada. Tá? Essa posição aqui, ele está quase semi-sentado, tá? Mas na verdade é uma posição de Fowler, tá? Uma posição com 45 graus, tá, de elevação. Por que isso? Porque quando eu coloco esse tórax, esse corpo, nessa posição, tá, e que eu passo o catéter nasogástrico, tá, eu tenho aqui, eu tenho a traqueia e tenho o esôfago. Tá? Então, nessa posição da cabeça, se a cabeça ficar fletida para frente, tá, em posição jogada mais para baixo, para frente, tá, fletida para frente, ela vai diminuir a possibilidade desse catéter passar pela traqueia. Tá? Não podemos esquecer que o ar passa pela traqueia, o alimento passa pelo esôfago. Tá? O nosso sentido é o esôfago, não a traqueia. Caso a sonda passe para a traqueia, vai produzir, tá, irritabilidade. Tá? O doente vai começar a ter uma tosse produtiva, ele vai ficar, caso ele não esteja orientado em tempo e espaço ou inconsciente, ele vai começar a ficar cianótico, arroxeado, tá, por conta
tá, dessa dificuldade em respirar, ok? Então a posição é uma posição de Fowler, tá bom? E a cabeça tem que ficar fletida para frente, ok? Mas não esquecer de colocar, tá, um campo, uma toalha sobre o tórax do cliente. Aí nós vamos pegar o esparadrapo e vamos cortar uma pequena tira de esparadrapo, tá, para demarcar a sonda, porque a sonda ela não vai ser introduzida na sua totalidade, tá bom? Então nós vamos marcar na técnica para que essa sonda não fique dobrada dentro do estômago, fique acotovelada, certo? Então o primeiro passo é, tá, calçar as luvas de procedimento. Deixar bem claro que essa luva não precisa ser estéril, tá bom? Tá? Claro, nós temos que manter o nosso meio, o nosso sítio ali, tá, com uma técnica asséptica, tá, sem a presença de micro-organismos patogênicos. Mas, como esse trato digestório, tá, ele é um trato que ele sofre a presença desses patógenos, tá bom? Então, na verdade, não precisamos usar uma luva estéril. Vamos usar a luva de procedimento, tá bom? Que é aquela que você retira da caixinha e calça o parzinho dela. Aí o segundo passo, tá, é abrir o invólucro do catéter nasogástrico. Vamos retirar o catéter nasogástrico, certo? E vamos fazer a medida. Essa medida, tá, nós vamos medir do lóbulo da orelha, que é a pontinha da orelha, lóbulo da orelha, a ponta do nariz, tá? E da ponta do nariz até o apêndice xifoide. Tá? Esse processo, na verdade, que hoje é processo xifoide, nós temos aí o externo, tá? Nós temos a caixa torácica, não é isso? E nós temos o externo, que é esse osso que faz, tá, a colagem, a soldadura dessas costelas. A ponta, tá, desse externo, lá embaixo, tá, que até então a cartilagem, com o passar dos anos, o adulto ele vai calcificando e vai ficando, tá, com essa estrutura óssea, é chamado a processo xifoide, tá, lá na pontinha do externo, ok? Então vamos chegar até lá. Vamos lá. Aí logo da orelha, ponta do nariz até o apêndice xifoide, tá? Então quando eu chego nessa linha, eu vou demarcar a sonda. Por quê? Tá? Porque eu sei que até aqui eu vou introduzir essa sonda, tá? Que com essa introdução eu vou chegar até o estômago, tá bom? Eu tenho que marcar, porque se eu não marcar eu vou introduzir, tá, toda essa totalidade e vai dobrar essa sonda dentro do estômago, tá bom? Então essa é a demarcação da nossa sonda. Então eu vou reservar a sonda próximo aí ao meu cliente, ou na bandeja, ou aqui nesse campo. Eu prefiro deixá-lo na bandeja, tá? Aí aqui eu tenho a xilocaína hidrogel, tá? Eu vou dispersar uma porção de xilocaína na gaze, tá? Para que eu possa lubrificar o meu catéter nasogástrico, tá? Em uma totalidade de 10 a 15 centímetros, geralmente 10 centímetros, tá? Olha só. Então, foi passado, na verdade, a xilocaína hidrogel na ponta desse catéter, tá? Eu vou escolher uma das narinas, certo? Eu começo sempre da direita para a esquerda, tá? Como opção, e vou introduzindo a sonda na narina do cliente, tá? Aí eu vou pedindo, nesse momento, eu peço para que o cliente, ele comece a engolir, a deglutir essa sonda. É muito difícil, porque além de provocar um desconforto, tá, ele vai sentir ânsia de vômito, mas você tem que nortear com o cliente. Você tem, nesse momento, tá, ter uma interação, você, técnica e cliente, tá bom? Se ele ajudar, fica mais fácil. Você pede para que ele possa engolir essa sonda para facilitar a passagem dela, tá? E que realmente facilita bastante. Caso o cliente apresente tosse produtiva, tá, dificuldade de respirar, cianose, tá, que ele vai ficar roxeado, é porque essa sonda ela está na traqueia. Você vai puxar essa sonda, tá, você vai recolher essa sonda,
tá? E vai, tá? Fazer a inserção, tá? De forma progressiva, tá? Observando, na verdade, se o trajeto dela está indo para o esôfago. Então a sonda ela está sendo introduzida, tá? Pronto, foi introduzida até a demarcação, tá? Onde nós marcamos aí, tá? A medida. Então isso indica que esse trajeto da sonda, tá? A medida está realmente no estômago. Vamos lá. Depois, tá, de colocado a sonda, passado a sonda, nós vamos pegar a seringa de 20 ml. Vamos pegar, tá, aqui a conexão da sonda. Vamos abrir e vamos aspirar, tá? Aspirar. Essa aspiração, na verdade, tem o objetivo de aspirar conteúdo gástrico. O que estiver no estômago, se a sonda estiver realmente no estômago, quando você aspira, se houver, tá, conteúdo gástrico, tá, você vai ver esse conteúdo subir pela sonda. Caso tenha pouco conteúdo, tá, você vai ver ou não a presença desse conteúdo gástrico. Tá? Agora, é interessante, tá, que você, na verdade, quando você aspira esse conteúdo, que na verdade nós temos em torno aí, tá, num processo inicial aí, matinal do cliente, sem nenhuma dieta, tá, em torno de 50 ml. Mas a gente não pode esquecer que isso aí, na verdade, é o suco gástrico, o ácido clorídrico. Tá? Você não pode tirar, tá, esse conteúdo na sua totalidade, certo? Então nós temos que preservar, na verdade, esse conteúdo gástrico aí, e se for vespertino, ok? Tá? Se for matinal. Pronto, observamos, tá? Se veio ou não. Agora nós temos outro teste, tá? Com relação à presença de ar no estômago, tá? Nós vamos escutar aí, tá? O barulho, tá? Essa inserção desse ar. Então eu vou conectar, eu vou aspirar o ar na sonda, ou desculpa, na seringa. Então eu vou aspirar, vou pegar o estetoscópio, vou colocar o estetoscópio, na verdade, tá? E vou colocar na região epigástrica aqui, ó. Vamos lá. Certo? Pronto. Vou colocar aqui, aonde na verdade o estômago está, e vou fazer a inserção desse ar através do catéter. Tudo bem? Então, quando eu pego a seringa e injeto esse ar, eu tenho que auscultar o barulho desse ar entrando no estômago, tá? E muitas vezes ele é bem nítido. Esse é o primeiro teste, na verdade, o segundo teste, na verdade, feito, tá? Para que eu tenha certeza que esse catéter está no estômago. E o terceiro, na verdade, teste é com a presença, tá, do catéter dentro d'água. Eu pego a extremidade do catéter, abro ele e coloco dentro d'água. Pode ser dentro de um copo, de uma cuba rim, que é essa aqui, uma cuba redonda, e observo se vão sair bolhas, tá? Se vão sair bolhas. Só que muita gente acha que essas bolhas, tá? Essa bolha, na verdade, ela tem que ter uma sequência, tá? Com na verdade, a incursão respiratória. Não é sair uma bolha, duas bolhas, porque esse estômago ele pode estar com meteorismo, com flatulência, e pode sair algumas bolhas aí, tá? Nós estamos falando em bolhas, tá, que vão aparecer de forma, tá, contínua. Apareceram bolhas, parou. Apareceu bolhas, parou. Tá legal? Então isso aí você pode observar, está relacionado à incursão respiratória do cliente. Tá bom? Então não pode, essa sonda não pode ficar. Se aparecer bolhas, tá, em sequência dentro desse recipiente, é porque essa sonda está na traqueia. Então ela tem que ser retirada. Tá? Imagine você passando uma nutrição, uma medicação pela sonda na traqueia, você vai matar o cliente afogado no seco. Certo? Então aqui, viu, observou, não tem nada, tranquilo. Aí vamos retirar a luva, tá? Não esquecendo que essa luva ela já está contaminada, certo? Agora uma coisa importante, tá, que a gente tem que observar, algumas pessoas, algumas literaturas, elas indicam, tá, que o cliente, na verdade, ele faça a deglutição com água.
você dá um copo d'água para o cliente e ele vai ficar deglutindo na passagem da sonda, tá? No momento que está passando a sonda. Não é bom, porque você pode matar o doente afogado no seco, certo? Então agora vamos cortar essas tiras de esparadrapo maior, tá? Em torno aí de, vamos colocar aí de 5 centímetros de esparadrapo, nós vamos cortar as extremidades, tá? Como ele está fazendo aqui. Para que o catéter seja fixado nessa extremidade. É muito fácil fazer isso. Dobra as laterais.